Bom dia, que a paz do Senhor Jesus esteja conosco, amém? Vamos para um esclarecimento baseado na palavra do Senhor na manhã de hoje, amém? Deus seja louvado, glorificado e exaltado. Lá no livro de João, a palavra do Senhor diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se você tem uma Bíblia aberta aí na sua casa, ou até mesmo fechada que você não usa, abre ela lá no livro de João, vou estar colocando capítulo e versículo aí para você. E você vai meditar nesse versículo. Conhecereis a verdade vos libertará. É uma palavra que ela tem um poder tremendo. Porque conhecereis a verdade. Que verdade é essa? As Escrituras Sagradas. E a partir do momento que tu conhecer, você será liberto. Por quê? Porque essa palavra não é a palavra da irmã Cássia, não é a palavra do pastor, não é a palavra do padre, não é a palavra do irmão, não é a palavra do amigo, é a palavra de Deus. E essa palavra ela tem um poder tremendo de curar, de restaurar, de restituir, de ressuscitar, de salvar vidas, certo? E foi essa palavra que fez uma transformação na minha vida desde o dia em que eu decidi conhecê-la. Conhecereis a palavra e serás liberto. O Senhor me resgatou lá do interior do Ceará, lugarzinho pequeno, e me trouxe para a cidade grande. E aqui usou pessoas para mim falar de Jesus Cristo e da sua palavra. A irmã Cássia lá, tu não ouvia falar? Ouvia, mas não da maneira que eu passei a ouvir quando vim para cá, né? Fui criada em berço católico, tenho o maior respeito, não prego religião, tá? Porque esse versículo ele diz: conhecereis a verdade. Não é conhecereis a igreja que eu congrego, não é conhecereis a religião que eu pratico, não. Jesus Cristo ele não é religião, eu não prego religião. Eu tenho o maior respeito e tenho o maior cuidado para não machucar e ferir pessoas, até mesmo porque meus pais são católicos, né? No meio da minha parentela, a maioria são católicos, como de outras religiões, e você nunca vai chegar na casa da minha mãe e vai ouvir ela dizer que eu forço a ela a vir para a religião que eu estou, certo? Então, eu saí do interior do Ceará, vim para a cidade grande com a permissão de Deus, e ao chegar aqui, Deus usou anjos dele na terra para me levar para a casa dele, para estar perto da palavra dele. E assim eu fui tendo o desejo de conhecer Jesus melhor, porque só se conhece Jesus lendo a sua palavra. Às vezes, a gente vai falar de Jesus para alguém e a pessoa diz: mas eu já tenho Jesus, mas eu já conheço Jesus, mas eu já tenho Deus. Mas se você for verdadeiramente conversar com essas pessoas, elas não vão saber te apresentar quem é Jesus de verdade. Porque uma coisa é você ouvir falar. Quando eu ouvia falar, eu conhecia Jesus de uma maneira. Mas no dia em que eu decidi conhecê-lo lendo, ouvindo as Escrituras Sagradas, quando eu botava a palavra de Deus no aplicativo para ouvir, aí é diferente, porque você está vivendo as suas experiências com Deus. Você está contando aquilo que você está vivendo e não o que as pessoas viveram, certo? Então o Senhor me trouxe para cá com um propósito, né? Aí eu conheci Jesus, tenho vivido de milagres, creio em milagres, creio no poder de Deus, né? Outra coisa que eu aprendo e tenho vivido é que ou eu creio na palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, ou eu não creio, porque hoje as pessoas estão pegando somente aquilo que lhe convém, aquilo que lhe apraz, então descartando outras partes da Bíblia, não concordo. Ou eu creio de Gênesis a Apocalipse, ou eu não creio, certo? Outra coisa, as pessoas estão usando a palavra de Deus para justificar o seu pecado. Estão querendo usar a palavra de Deus para nos convencer de que a prostituição, né, é certo. Estão usando a palavra de Deus para nos convencer de que casa separa, casa separa, casa separa, é certo. E nós sabemos que Deus não se agrada desse tipo de coisa. Ah, irmã Cássia, você não peca? Pecamos. A Bíblia diz que aquele que diz que não peca, ele já está pecando, ele já está errado. Somos pecadores sim, todos os dias estamos sujeitos a errar e a pecar.
Mas o problema não está só em pecar, o problema está em pecar e se acomodar ao pecado. Não reconhecer, não se arrepender. Então todos os dias o meu dever como ser humano é me ajoelhar perante o Senhor e pedir perdão a Ele pelos erros e os pecados que temos cometido. Certo? Então, quando o Senhor me trouxe para cá, Ele me trouxe com um propósito. O Senhor usou pessoas para me falar de Jesus Cristo. O Senhor usou pessoas para despertar em mim a curiosidade de estar na casa do Senhor de corpo, alma e espírito. Não é usar o templo, a casa do Senhor, como lugar de passeio, um ponto de encontro para encontrar as pessoas que você gosta para bater papo. Casa de Deus é lugar de adoração. Casa de Deus é lugar de renúncia, é sacrifício, é lugar de respeito e temência. É lugar onde eu vou juntar a minha fé com a dos meus irmãos e prestar uma só adoração ao Senhor. E ali eu caminhei, conheci meu esposo, para a glória de Deus. Nos casamos, nos batizamos. O Senhor operou na minha vida e na vida do meu esposo o milagre de ter filhos, porque perante a medicina nós não poderíamos ter filhos. Fui diagnosticada com endometriose avançada, micropolicisto no ovário, progesterona e praticamente com dias contados para fazer a cirurgia de tirar útero. E no momento, e fiz 7 anos, por 7 anos eu fiz tratamentos caríssimos, particulares, gastei o que eu tinha e o que eu não tinha, achando que a medicina poderia me dar alguma coisa. Muitas das vezes você está como eu, depositando tudo que você tem na medicina, depositando toda a sua confiança no seu amigo de infância, no seu colega, enquanto Deus está de lado, esperando você dar um pouquinho de confiança para Ele. E no dia em que eu entendi, irmãos, que tem coisas que só Deus faz e mais ninguém. E no dia que eu entendi que eu tenho que servir a Deus pelo que Ele é e não pelo que Ele pode fazer na minha vida. E no dia que eu parei de servir a Deus por interesse, o Senhor operou um milagre na minha vida. No momento em que eu não tomava remédio, no momento em que eu não fazia tratamento, porque Deus queria operar um milagre na minha vida de maneira com que eu viesse dizer que foi Deus e não foi medicina. E hoje, para a honra e glória do Senhor, eu tenho uma família, eu tenho 2 filhos, Samuel e Jonathan. Mancaço, o que você está querendo dizer com isso? O que eu estou querendo dizer é que o mesmo Deus que me transformou, o mesmo Deus que todos os dias trabalha forjando o meu caráter, o mesmo Deus que todo dia opera milagre na minha vida, não deixa faltar o pão na minha mesa, o mesmo Deus que tem colocado pessoas do meu lado para me amar, me abraçar, estar comigo, orando, me chamando para estar perto de Jesus, esse Deus pode fazer na tua vida. Deus, Ele cura, Ele transforma, Ele liberta, restaura, alegra, restitui, salva. Só que a questão é, será que nós temos colocado Deus como prioridade na nossa vida? Será que verdadeiramente nós temos conhecido Jesus? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se você não é liberto, então você não conhece a verdade. Se você conhece a verdade, começa a trabalhar no teu caráter para que você venha ser liberto daquilo que não convém. Seja liberto. Eu comecei a beber na minha adolescência. Eu amava usar roupas muito curtas. Eu xingava palavrões. E quando eu conheci Jesus, eu vou mentir para vocês não, irmãos. Eu ainda nem tinha aceitado Jesus na minha vida. Eu só visitava a igreja. Quando Deus tirou de mim o desejo de beber bebida alcoólica, eu enjoei. Eu criei nojo. Quando eu fui para a casa do Senhor, já fui liberta desse vício. Com 2 anos na presença do Senhor, eu já senti a necessidade de mudar as minhas vestes. Um dia eu indo para a casa do Senhor, eu querendo botar para ir para a igreja, as mesmas roupas que eu botava para ir para o mundo, para as festas. E um dia eu saindo da minha casa para ir para a igreja, o Senhor me incomodou de ir para a frente do espelho. Quando eu cheguei na frente do espelho, o Senhor falou assim, te convém para a minha casa dessa maneira? Eu tive uma vergonha tão grande que a impressão que dava era que todo mundo estava ouvindo e vendo aquilo que eu estava passando dentro do meu quarto. Eu fiz propósito com Deus. E hoje eu não sinto falta de viver as coisas que eu vivia quando eu estava no mundo. Eu não sinto falta de estar em mesa de encarnecedores com bebida, xingando palavrão. Eu não sinto falta da maquiagem que eu usava para esconder a minha tristeza e as minhas cicatrizes. Porque tem tanta gente muito bem arrumado, muito belo, mas que por dentro tá um lixo, tá uma bagunça. E muitas das vezes põe uma roupa bonita, uma maquiagem para esconder o que ela verdadeiramente está vivendo dentro da sua casa, para não passar para as pessoas.
Eu não sinto falta de usar máscara.